Ao seccionar uma esfera, um plano determina um círculo de raio 16 centímetros. Se a distância do plano ao centro da esfera é de 12 centímetros, então o raio da esfera em centímetros vale quanto? Então aqui eu já fiz um desenho aqui que pode ser que ajude a gente na hora dessa questão, tá? O que eu fiz aqui, ó? Fiz aqui um desenho. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa aí para o final. Tá? O que aconteceu aqui? O que a gente tem nesse desenho? A gente tem uma esfera, tá? Em preto, certo? E quando a gente corta um pedaço aí dessa esfera, né? Corta um plano, né? Quando a gente fala que um plano determina um círculo de raio 16, quer dizer que eu vou pegar uma esfera e vou fazer um corte, como se fosse um corte reto, passar um plano por dentro dessa esfera. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com um círculo aqui, certo? Se fosse, por exemplo, uma laranja, a gente fizesse um corte na laranja, a gente ia ver um círculo ali com a parte interna da laranja, tá? Então aí seria, fiz um corte, ficou um círculo. O que seria aí agora os outros segmentos que ele deu, tá? Ele fala aí, ó, que o raio do círculo tem 16 centímetros. Então o raio do círculo, desse círculo aí do corte, ele tá aqui, né? Do centro desse círculo até a borda. Deixa eu fazer um bonitinho, né? Certo? Esse é o raio da circunferência. Esse é o 16. Tá? 16. E aí, o que ele fala mais? Ó, se a distância do plano ao centro da esfera é de 12 centímetros, onde que estaria essa distância, né? A distância vai ser como se fosse a distância de um ponto até um plano, certo? Porque essa circunferência ela define um plano e eu tenho um ponto que seria o centro dessa circunferência que está aqui e quero saber a distância desse ponto até a circunferência. Então essa distância vai ser perpendicular, levando em consideração o ponto e o plano, certo? Vai cair perpendicularmente. E quando a gente corta ali a esfera formando um círculo, a menor distância entre o centro e a circunferência, ela vai bater exatamente no centro desse círculo. Então, a menor distância entre o centro da esfera e o centro da circunferência vai ser aí... Deixa eu botar em verde. Verde fica bom para vocês verem? Não, né? Vou botar uma outra cor. Vou botar em vermelho mesmo. Não, vou botar em lilás, tá? Essa linha em lilás, tá? Essa aí seria a distância. Qualquer distância, né, em que você pegue entre o centro da esfera e qualquer ponto da circunferência vai ser maior do que a distância entre o centro e o centro, tá? Então, a distância vai ser aí entre os centros da esfera e do círculo, tá? Feito isso, e com o que eu tinha dito antes, que essa... Vou botar um zoom, né, que eu acho que fica melhor para vocês também. Como eu falei para vocês, né, que a distância ela vai ser perpendicular. Aqui a gente forma um ângulo reto, certo? E aí, para acabar a construção do nosso desenho, a gente vai pegar e vai ligar o centro da esfera até a borda desse círculo. E aí é claro que aqui essa distância entre o centro da circunferência e a borda do círculo também está batendo na borda da esfera. E esse daqui é o raio da esfera, que é o que a gente quer saber, tá? Então a gente tem o raio da esfera, a gente tem o raio do círculo, que é 16, e a gente tem a distância, que eu não botei aqui, mas a distância entre os centros, que é a distância do centro da esfera até o círculo, vale 12, que ele deu aqui.
Então a gente formou aqui um triângulo retângulo que está aí no espaço, certo? Mas a gente tem um triângulo retângulo. E aí a gente pode usar Pitágoras sem o menor problema. E aí é isso que a gente vai fazer. A hipotenusa é o raio da esfera, certo? Que é o que está oposto ao ângulo reto. E os outros dois são os catetos. Então vou pegar aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Então o problema foi só fazer o nosso desenho. E depois caiu no teorema de Pitágoras. Tá? Então aqui é tranquilinho resolver ele aí, ó. R ao quadrado igual a 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, vai dar 256. E 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que é 144. Então R ao quadrado é igual a só somar aqui, né? 200, 300 e 400, certo? Deu certinho, 400. E aí, qual o número que ao quadrado vai dar 400, né? Só você tirar a raiz quadrada desse 400. E aqui, como a gente está trabalhando aí com a geometria, né? Distâncias, a gente vai ficar só com a parte positiva, tá? Porque aqui eu deveria fazer mais ou menos raiz de 400. Então, o raio é 20, certo? Porque 20 vezes 20 dá 400. Ou seja, a letra A de animal.